Olá, seja bem-vindo ao Concurseiro YouTube. Vamos continuar a correção da prova de 2011 da SPSEC, questões 17 e 18. Acompanhe aí, pesquisas revelaram que numa certa região, 4% dos homens e 10% das mulheres são diabéticos. Considere um grupo formado por 300 homens e 700 mulheres dessa região. Tomando-se ao acaso uma pessoa desse grupo, a probabilidade de que essa pessoa seja diabética é... Então veja, você tem aí um caso de probabilidade. Probabilidade corresponde a uma divisão do número favorável àquele evento dividido pelo número total. Então é essa a conta principal do problema. Você tem aí duas porcentagens para serem feitas. A porcentagem você pode usar, se quiser, o fator multiplicativo, que deixa bastante rápido as contas. Mas nesse caso são duas porcentagens bastante simples. Pode fazer regra de 3 também. Então 4% dos homens são diabéticos. São 300 homens. Então você tem 4% de 300. 4% de 300 corresponde a 12. 12 homens são diabéticos. E você tem também 10% das mulheres, que são 700 mulheres. Então 10% de 700 são 70 mulheres diabéticas, num total de 82 pessoas diabéticas. Agora a probabilidade. A probabilidade de ocorrer esse evento, de se pegar uma pessoa ao acaso e ela ser diabética, é o número favorável, ou seja, quantas pessoas são diabéticas, 82, dividido pelo número total, 1000. 1000 pessoas, 300 mais 700, são 1000 pessoas. Então, 82 em 1000, 8,2%. 82 em 1000 é a mesma coisa que 8,2 em 100, dividindo por 10 em cima e embaixo, ou 8,2%, que é justamente a alternativa I. O problema 18 trata de geometria de posição. Geometria de posição é um assunto que aparece mais raramente na prova da SPSEC, mas pode aparecer. Então tome cuidado, veja os postulados, teoremas da geometria de posição. Principalmente o que são retas, posição relativa de retas. Então você tem retas paralelas, retas concorrentes, retas coincidentes. As retas, muito importante, retas reversas. Retas reversas, você não consegue passar o mesmo plano por elas. Se essas retas reversas estiverem num plano, estiverem formando um ângulo de 90 graus, você tem, imagine uma paralela com essa, formando 90 graus, você tem as retas ortogonais. Então, esse é talvez o principal assunto de geometria de posição. Na geometria de posição há a relação de Euler também, que é bastante importante. Dê uma olhada, vou falar sobre isso em vídeo futuro. Então você tem no 18, considere as seguintes afirmações. Se dois planos alfa e beta são paralelos distintos, então as retas R1 contida em alfa e R2 contida em beta são sempre paralelas. Para esse tipo de problema, procure um contra-exemplo. É sempre muito mais fácil você pensar num contra-exemplo do que pensar vários casos em que funciona. Porque pode escapar alguma coisa. Você não prova nada usando exemplos, mas você prova que não vale usando o contra-exemplo. É o caso, então, desse primeiro item do problema 18. Ele diz que você tem dois planos paralelos, que estão aqui. Dois planos paralelos, distintos. Então, R1 contido em alfa e R2 contido em beta são sempre paralelas. Não. Pega um R1 aqui, contido em alfa. Pega um R2 assim, contido em beta. E elas não são paralelas. Essas duas retas são reversas. Então é falsa a primeira. A primeira é falsa. Segunda afirmação. Segunda proposição. Se alfa e beta são paralelos não paralelos distintos, planos não paralelos distintos, existem as retas R1 contida em alfa e R2 contida em beta. Veja, existem é diferente de sempre, quer dizer, só existem retas que são paralelas, não, existem, né? Há alguma. Vamos fazer dois planos aqui que não são paralelos. Então vou pegar planos secantes, formando até um ângulo de 90 graus entre eles. Então aí dois planos secantes.
ele diz: existem retas R1 em alfa e R2 em beta que são paralelas. Sim, realmente existe, aqui está alfa e beta. Você pega uma reta aqui, por exemplo, paralela à intersecção dos dois planos. No beta, pega uma reta paralela à intersecção também. Se duas retas são paralelas a uma terceira, elas são paralelas entre si. Então, sim, é verdadeiro, existem retas paralelas. E o terceiro caso, no terceiro caso você tem o seguinte: se uma reta R é perpendicular a um plano alfa no ponto P, então qualquer reta de alfa que passa por P é perpendicular a R. Aqui, um plano alfa, uma reta perpendicular ao plano, num ponto chamado de P. Então essa reta é perpendicular ao plano. E você tem a afirmação então, é um C então. Tome cuidado com C então. Né? Veja essa parte da lógica, vou postarei um vídeo sobre isso, sobre lógica, usando circuitos integrados, aqui no canal, dê uma olhada. Depois farei com circuitos integrados também o C então, já nesse vídeo há o E, o OU, tudo mostrado com circuitos integrados, dê uma olhada. Tabela verdade. Então há uma implicação aí, quer dizer, sempre que uma reta R é perpendicular a um plano alfa no ponto P, então qualquer reta de alfa que passa por P é perpendicular a R. Sim, é verdadeiro. Se fosse qualquer reta de alfa, não seria, porque não seria perpendicular. Poderia ser ortogonal, não perpendicular. Perpendicular tem que ser sempre, então, retas que são concorrentes com a reta dada. Passando por aqui ou por aqui, todas que passarem pelo ponto P realmente serão perpendiculares com a reta R. Reta R, plano alfa, ponto P. Qualquer reta que passe por aqui também, que concorra com a reta R, será perpendicular a ela. Sendo essas retas, é claro, contidas no plano alfa. Estão aí, então, aqui eu tenho a alternativa correta. Você tem a 1 falsa, 2 e 3 verdadeira. 3 é verdadeira. Então, a 1 falsa, 2 e 3 verdadeira. A alternativa correta é a D. Dentre as afirmações acima são verdadeiras a 2 e a 3. Alternativa D, então, a correta. Estão aí as questões 17 e 18. Logo termina a prova de 2011 da correção de provas da SPSEC. Já falei num vídeo anterior que faria as ímpares, vou fazer na sequência. Então 2012, 13, 14, para que você tenha aí pelo menos os últimos 10 anos de provas da SPSEC corrigidas e comentadas. Agradeço muito, um grande abraço a todos e até a próxima.